Salomão nos alertou a nunca confiar em uma mulher que faz isso, além da honra especial que você deve conceder à palavra de Deus, que foi escrita por inspiração divina. Quando pessoas experientes falam sobre um assunto, a sabedoria exige que você preste atenção. Hoje queremos estudar o tipo de mulher em quem nunca se deve confiar. Embora várias escrituras nos alertem contra mulheres ímpias, daremos consideração especial aos avisos de Salomão. No final deste sermão, veremos como é uma mulher piedosa. Quando se trata de experiência com mulheres, Salomão é um bom professor. Entre todos os reis que já viveram, ninguém teve o registro de se casar com até 700 esposas e 300 concubinas. Salomão, ao todo, teve conexões matrimoniais com 1000 mulheres. No final de sua vida, ele escreveu o famoso verso da Escritura que diz: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Salomão se entregou ao prazer com as mulheres, mas suas ações só resultaram em tolice. Quando um homem desse tipo fala sobre o tipo de mulher em quem nunca se deve confiar, você deve ouvir atentamente. Da mesma forma, quando um homem assim fala sobre o tipo de mulher que se deve procurar e confiar, você também deve ouvir atentamente. No livro de Provérbios, o rei Salomão nos oferece conselhos sobre as qualidades que devemos procurar em uma esposa. Ele nos diz que uma mulher virtuosa vale muito mais do que rubis, que ela é trabalhadora e uma boa administradora de seu lar. Ele também nos diz que uma boa esposa é confiável, amorosa e gentil, e que ela é fonte de alegria e bênção para seu marido. No livro de Eclesiastes, o rei Salomão nos conta que teve muitas esposas e concubinas, mas também admite que cometeu erros em suas escolhas. Ele nos adverte a não sermos desviados pela beleza ou charme, mas a buscar uma mulher de bom caráter, inteligência e bondade. Ele nos aconselha a olhar além das aparências exteriores e a escolher uma mulher leal, confiável e que compartilhe nossos valores e crenças. Meus queridos irmãos e irmãs, os conselhos do rei Salomão são tão relevantes hoje quanto foram em sua época. Escolher o parceiro certo é uma das decisões mais importantes que tomaremos em nossas vidas, e é uma decisão que nos afetará nos anos seguintes. Vamos estudar os provérbios de Salomão sobre os tipos de mulheres em quem nunca se deve confiar ou permitir em sua vida. Os perigos da mulher imoral, Provérbios 23, 27 e 28, porque a prostituta é uma cova profunda, e a estranha é um poço estreito. Ela também põe emboscadas como um salteador, e multiplica os infiéis entre os homens. Neste trecho, o rei Salomão fala de dois tipos de mulheres, a prostituta e a esposa desviada. Ambas são perigosas e têm o potencial de levar à perdição. A prostituta é comparada a uma cova profunda, um lugar de perigo e escuridão. Ela também é comparada a um bandido que põe emboscadas, pronto para atacar homens desavisados. A esposa desviada, por outro lado, é comparada a um poço estreito. Esse poço pode parecer convidativo e refrescante a princípio, mas é, em última análise, um lugar de perigo e morte. Ela também é multiplicadora dos infiéis entre os homens, espalhando sua influência e levando outros por um caminho de destruição. O aviso de Salomão é claro: a imoralidade sexual pode nos levar à perdição. Pode destruir nossos relacionamentos, nossas famílias e nossas vidas. Também pode ter consequências de longo alcance, afetando não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Um exemplo perfeito do tipo de mulher mencionado em Provérbios 23 versículos 27 e 28, é a esposa de Potifar. A esposa de Potifar é uma personagem na Bíblia, e sua história serve como um aviso para todos nós sobre os perigos da tentação sexual e as consequências de ceder a ela. A esposa de Potifar, um oficial egípcio que estava encarregado da guarda do palácio do faraó. A Bíblia nos diz que ela se sentiu atraída por José e repetidamente tentou seduzi-lo, mas José recusou suas investidas, dizendo: "Como, pois, faria eu este grande mal, e pecaria contra Deus?"
Sabemos que José viveu na casa de Potifar por 11 anos e que a esposa de Potifar tentou repetidamente seduzi-lo, então isso poderia ter durado 11 anos de José resistindo à tentação. Apesar da recusa de José, a esposa de Potifar continuou a persegui-lo, e um dia, o encurralou e tentou forçá-lo. José conseguiu escapar, deixando para trás sua capa em suas mãos. Ela então o acusou falsamente de tentar fazer graça com ela. Podemos aprender muitas lições tanto da esposa de Potifar quanto de José. Lições que podemos aprender da esposa de Potifar: as pessoas erradas vão te acusar e tentar te mandar para a morte quando você é inocente e não fez nada de errado. Isso é lamentável, mas é o mundo em que vivemos. Existem homens e mulheres exatamente como a esposa de Potifar. Eu gostaria que o mundo fosse um lugar onde todos fossem honestos e não testemunhassem falsamente uns contra os outros, mas simplesmente não é o mundo em que vivemos. No tempo da esposa de Potifar, a punição era brutal e a vida de um escravo como José não valia nada. Portanto, a esposa de Potifar sabia que sua acusação praticamente significaria uma sentença de morte para José. Ainda assim, ela foi em frente e mentiu sobre esse homem honrado, simplesmente porque ele não se curvou à sua vontade. Mulheres assim ainda existem, e homens exatamente como a esposa de Potifar também existem. Por que você não fez o que eles queriam que você fizesse? Eles não hesitarão em te mandar para a sua cova. A esposa de Potifar é um aviso para todos nós sobre os perigos da tentação sexual. Ela era uma mulher movida por seus próprios desejos luxuriosos e que estava disposta a usar seu poder e influência para conseguir o que queria. Ela estava disposta a destruir a vida de outra pessoa para satisfazer seus próprios desejos luxuriosos. Ela estava disposta a mandar José para sua cova para satisfazer seus próprios desejos luxuriosos. Como cristãos, somos chamados a viver vidas de pureza e santidade. Somos chamados a evitar a imoralidade sexual e a honrar a Deus com nossos corpos. Isso significa que devemos ter cuidado com a companhia que mantemos e as escolhas que fazemos. A esposa de Potifar serve como um aviso para nós sobre os perigos da tentação sexual e as consequências de ceder a ela. Devemos estar alertas contra as tentações que surgem em nosso caminho e devemos resistir a elas com toda a nossa força. Também devemos ter cuidado com a companhia que mantemos e as pessoas com quem nos associamos, porque, verdade seja dita, ainda existem esposas de Potifar neste mundo, tanto homens quanto mulheres, e pensar o contrário é ser ingênuo. Ela era uma mulher casada tentando cometer adultério com alguém que trabalhava para ela e poderia facilmente se sentir pressionada a ceder às suas demandas. Sem preocupação com o marido, sem preocupação com o casamento, sem preocupação com a vida humana. A esposa de Potifar tinha um caráter maligno, e é por isso que ela é um exemplo perfeito do tipo de mulher mencionado em Provérbios 23, 27 e 28. Potifar, ao escolher sua esposa, claramente não se concentrou no caráter. Esteja preocupado com o caráter das pessoas com quem você escolhe interagir. Lições que podemos aprender com a resistência de José à tentação. A resistência de José à tentação é um exemplo poderoso para todos nós. Isso nos lembra que, não importa quão forte seja a tentação, sempre temos uma escolha. Podemos escolher ceder aos nossos desejos e nos entregar ao pecado, ou podemos escolher resistir à tentação e honrar a Deus com nossos corpos e nossas ações. A esposa de Potifar poderia ter tentado seduzir José por 11 anos. No entanto, José permaneceu fiel. Ele não caiu em luxúria juvenil. Tenho certeza de que a esposa de Potifar seria uma mulher atraente, mas ele resistiu à tentação. Sempre temos uma escolha. Gênesis 39:8. Mas ele se recusou e disse à mulher de seu mestre: Eis que meu mestre não sabe o que há comigo na casa, e confiou em mim tudo o que tem. Em resposta aos avanços da esposa de Potifar, José se lembrou de quanto tinha a perder. E a verdade é que hoje, cada pessoa que me ouve, jovem ou velha, tem muito a perder, casada ou solteira, tem muito a perder ao ceder à tentação e se apaixonar pela pessoa errada.
Essa tentação não vale a pena perder seu casamento ou colocar seus filhos por um divórcio. Essa tentação não vale a pena perder sua inocência ou sua capacidade de servir ao Senhor. Lidar com a pessoa errada custou a vida de Sansão, isso é sério. Quanto vai custar para você? O que vai custar para você? Concentre-se no caráter. Agora que analisamos o tipo de mulher que você deve evitar como homem e o tipo de mulher que você deve se recusar a ser como mulher, vamos ver agora alguns exemplos do tipo de mulher que a Bíblia recomenda procurar e o tipo de mulher que a mulher deve se esforçar para ser. Há mulheres maravilhosas, tementes a Deus, honestas e gentis no mundo, e se você é casado com uma delas, ou se seu filho é uma delas, valorize-a e ame-a. É uma mentira direta das profundezas do inferno que não haja mais mulheres maravilhosas. Elas estão lá. Deus não parou de criar suas filhas maravilhosas. Elas estão lá. A mulher graciosa, Provérbios 11 versículo 16, a mulher graciosa retém a honra, e os homens fortes retêm a riqueza. Uma mulher graciosa é gentil, educada e cortês. Ela é o tipo de mulher que se adequa a todo homem cristão para o casamento. Embora haja um alto nível de decadência em nossa sociedade, Deus ainda preserva filhas piedosas para seus filhos. Se você permitir que Deus o conduza, Ele trará em seu caminho uma mulher graciosa. Provérbios 18 versículo 22 nos lembra que uma boa esposa é um favor que todo homem deve receber do Senhor. Uma mulher graciosa não desonra seu marido como Vaxi fez com o rei Xerxes. Ela é educada e apoia a visão de seu marido. Ao contrário de Jezabel, que incitou Acabe a fazer o mal diante do Senhor, uma mulher graciosa apoia o marido a servir ao Senhor. Neste provérbio, vemos uma verdade bonita que ainda é relevante hoje. Ele nos diz que uma mulher que é graciosa, que incorpora bondade, elegância e refinamento, retém a honra. Mas o que significa ser graciosa? Ser gracioso significa ser gentil e considerado com os outros, ser educado e respeitoso em nossas interações, mostrar compaixão e empatia para com aqueles ao nosso redor. A graciosidade é uma qualidade que reflete o amor de Cristo e é uma virtude que está se tornando cada vez mais rara em nosso mundo hoje. O provérbio nos diz que uma mulher que é graciosa retém a honra. A honra é uma palavra que carrega muito peso. Refere-se a um profundo senso de respeito e estima que temos por alguém que se distingue por seu caráter, suas ações e sua reputação. A honra é uma commodity preciosa que é difícil de ganhar, mas fácil de perder. A mulher virtuosa, Provérbios 31, 10 e 11, mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ser virtuoso significa ter excelente caráter moral. O preço de uma mulher virtuosa é muito acima de ouro e prata. Ela pode conquistar a confiança de seu marido. O provérbio nos diz que o coração de seu marido confia nela, de modo que ele não terá falta de ganho. Esta mulher é uma fonte de segurança e confiança para seu marido, e ele pode contar com ela completamente. Ela é uma mulher de grande valor, e seu valor não é medido por posses materiais, mas por seu caráter, suas ações e seu amor. Essa mulher é virtuosa, o que significa que ela incorpora os mais altos valores morais e éticos. Ela é honesta, confiável e íntegra em todos os seus negócios. Ela é gentil e compassiva com os outros e serve sua família e comunidade com um coração generoso e amoroso. Ela é uma mulher de fé, e sua vida está enraizada em seu relacionamento com Deus. O provérbio também nos diz que o preço dela está muito acima de rubis. Rubis são gemas preciosas, mas o valor dessa mulher não pode ser comparado a nenhuma possessão material. Seu valor é inestimável e é derivado da beleza de seu caráter, da pureza de seu coração e da profundidade de seu amor. Minhas queridas irmãs, vamos nos esforçar para ser como essa mulher virtuosa. Vamos aspirar a incorporar os mais altos valores morais e éticos.
Vamos ser honestas, confiáveis e íntegras em todos os nossos negócios. Vamos mostrar gentileza e compaixão para com aqueles ao nosso redor e servir nossas famílias e comunidades com um coração generoso e amoroso. Vamos ser mulheres de fé, e que nossas vidas estejam enraizadas em nosso relacionamento com Deus. Ainda existem mulheres maravilhosas e tementes a Deus no mundo, e como homem, você deve se esforçar para procurá-las, e como mulher, você deve se esforçar para ser como elas.